Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. E aí, firmes na nossa jornada, 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Esta é a sua jornada bíblica IBPP 2024. Chegamos à nossa leitura número 41, Deuteronômio, capítulo 28. Alto e claro. O que é alto e claro? Que Yancey e Stafford, editores da Bíblia de Estudo Facilitado, estão se referindo aqui hoje em nossa reflexão. Alto e claro foi o tom da advertência que Deus, através de Moisés, dirigiu à nova geração dos recém-libertos israelitas, já às portas de entrar em Canaã. Fechamos hoje, então, o 5º livro da Bíblia. Fechamos hoje a primeira divisão literária da Bíblia, o chamado Pentateuco, os 5 livros da lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 28. Acompanhe aí a leitura e prepare-se. É uma leitura contundente de advertência, de aviso do nosso Deus. Quero que você aí, ouvindo, participando da nossa leitura, receba essas palavras do Senhor. Atualize-as para si hoje, para o seu contexto. Contextualize para a sua vida e sinta o quanto Deus te ama, mas te ama sério. Ele te ama te disciplinando. Ele me ama, sim, mas me ama me disciplinando. Me ama da maneira mais madura que eu preciso. Deuteronômio capítulo 28. Vamos juntos. Moisés, já finalizando o seu discurso. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos.
Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Receba aí, meu irmão, eu recebi aqui também. Essas são as bênçãos de quem é obediente. Mas, preste atenção agora. As maldições da desobediência. É aqui que fica bem alto e claro. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas
serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês, desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governará, e a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Lá, vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Sobre esses versículos 36 e 37, Yancey e Stanford compartilham conosco uma pequena nota de estudo intitulada Dispersos por toda parte. Moisés advertiu que, se os israelitas não obedecessem à lei de Deus, seriam arrancados de sua nova terra e espalhados por todo o mundo. Pelo menos 3 vezes na história, esse tipo de dispersão dos judeus, chamada diáspora, aconteceu numa escala maciça. A Síria, ano 722 a.C., portanto 700 anos depois dessas palavras. Babilônia, ano 586, portanto 800 anos depois dessas palavras. E finalmente o Império Romano, no ano 70 e depois no ano 135 depois de Cristo. E aí a gente tem que fazer uma contagem aí de 1500, 1600 anos depois dessas palavras de Moisés, quando finalmente o Império Romano invadiu a pátria dos judeus e os espalharam mundo afora. Milagrosamente, irmãos, eles foram reintegrados à sua terra no ano 1948. Agora recentemente completou aí 70 anos que isso aconteceu, quando eles voltaram para a sua terra, a Terra Santa, e foi criado aí o Estado moderno, né, de Israel. Milagre. Cumpriu-se a profecia de Isaías 66:8. Pode uma nação nascer da noite para o dia? E isso claramente é um dos sinais de que está próximo à volta de Jesus. Tá? Prosseguindo então aqui o discurso de Moisés, versículo 38. Continuam as maldições aos desobedientes. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Na época do profeta Joel, por exemplo, né, por volta do ano 800 a.C., 600 anos depois dessas palavras de Moisés, houve uma infestação de gafanhotos severíssima. Diz lá o texto: os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles é que serão a cabeça, e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que Ele lhes deu.
Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como uma águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Essa nação aqui é a Assíria, é a Babilônia, é Roma, em épocas diferentes, como nós acabamos já de falar aqui. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhes sobrará, devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Irmãos, há episódios mais para diante na história de Israel, na Bíblia, lá nos livros de Reis, de Crônicas, e também na literatura extra-bíblica, como a história dos Hebreus de Flávio Joséfo, que relata que essa horripilante situação aqui descrita aconteceu. Infelizmente. Desobediência. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Os irmãos estão percebendo que até que sejam destruídos é quase que um refrão aqui, né? É Deus prometendo ao seu povo que vai levar até o fim a sua palavra empenhada, até aos desobedientes. Cada um receberá o que fizer, o que tiver feito. Vocês, que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus, assim como foi agradável ao Senhor,
fazê-los prosperar e aumentar em número. Também lhes será agradável arruiná-los e destruí-los. Pode parecer duro demais isso aqui, mas o que agrada ao Senhor é fazer justiça. A gente ouve muito pouco se falar desse lado de Deus, né, irmãos? Hoje. Deus é amor, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas Ele jamais vai amar você mais do que ama a sua justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, disse o rei Davi no Salmo 23. Versículo 64. Então, o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali, vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. E lá, o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Como assim Deus vai dar isso a eles, irmãos? É a consequência de Deus estar trazendo sobre eles a sua justiça, simplesmente. É nesse sentido aqui que diz que Deus lhes dará esse tipo de situação. Conosco hoje não é diferente, tá, irmãos? Não é. Não é. A não ser pela graça de Jesus. Tudo se resolve pela graça de Jesus. Mas fora da graça de Jesus, é isso aqui exatamente. Continua a mesma coisa. Tá? Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite dirão, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração, e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Alto e claro, o método teoria e prática reforça a aliança. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, da Bíblia de Estudo Facilitado, editada por Philip Yancey e Tim Stafford, publicada no Brasil aqui pela editora Mundo Cristão. Eles destacam aqui os versículos 47 e 48. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Deuteronômio segue de perto o padrão da Tratado de Suzerania, já falamos sobre isso aqui essa semana, entre uma nação e um soberano poderoso. A aliança estabelece de forma oficial o relacionamento entre Deus, o rei soberano, e os israelitas, seus suzeranos, né? Um tratado de suzerania culmina com uma lista de maldições e bênçãos que entrarão em jogo caso o acordo seja quebrado ou mantido. Falamos sobre isso quando descrevemos, dia desses, como que é um tratado de suzerania. De igual modo, o terceiro dos 3 grandes discursos de Moisés resume essas maldições e bênçãos. Vai do capítulo 27 até o 33. Lemos agora aqui o 28. Pela primeira vez, os israelitas estão otimistas, ansiosos como crianças. Estão no limiar da tão aguardada terra prometida. Moisés, contudo, não consegue compartilhar esse mesmo espírito de otimismo. Depois de guiar essa gente inconstante, ele sabe que o futuro será provavelmente semelhante ao passado. Os últimos capítulos de Deuteronômio
expressam o pessimismo de Moisés com o futuro. 3 maneiras de lembrar. Moisés começa com um discurso registrado aqui. Ele define em termos simples e elegantes os benefícios de manter a aliança, mas, conforme relata as consequências de quebrar o acordo com Deus, sua linguagem muda. Ele descreve cenas de aflições e de potencial catastrófico que fariam qualquer um obedecer de tanto pavor, nem que fosse por medo, né? Como se reconhecesse que as palavras por si só não eram fortes o suficientes para comunicar essa mensagem aos israelitas, Moisés também providencia 3 lições práticas de grande escala. Primeiro, ele designa pintores para registrar as palavras da lei em enormes pedras revestidas de gesso, de modo que as tribos passem no meio de lembretes visuais da aliança ao entrarem em Canaã. Em seguida, seleciona indivíduos para falarem em voz alta as regras que regem a aliança. Por fim, ensina aos israelitas palavras pungentes a serem cantadas, capítulo 32, durante a caminhada entre os lembretes visuais e orais de seu tratado com Deus. Questão para a vida hoje. Será que os princípios definidos neste capítulo 28 se aplicam hoje em dia? Explica aí sua resposta. Coloca aí nos nossos comentários, tá? Será que tudo isso que está aqui se aplica hoje em dia? Vocês acham que Deus mudou, irmãos, ou ele continua esse mesmo Deus, né? Justo contra o pecado, amando o pecador, como ele já amava o seu povo na época, mas detestando o pecado. Será que mudou mesmo alguma coisa? É algo para a gente parar realmente para pensar. Vamos orar? Senhor Deus, tua justiça é o que louvamos hoje. Tu és soberano, Senhor. Tu tens o pleno controle sobre todas as coisas. Tu és Deus temível. Temível. Senhor, hoje as pessoas têm confundido muito a intimidade com o Senhor, comunhão, proximidade de Ti, com um toque de irreverência que é inadmissível, meu Pai. Perdoe-nos por isso, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faça a obra completa nas igrejas, nas famílias, na sociedade em geral, para que as pessoas te temam, Senhor. Muitas vezes a gente fica a se perguntar o que aconteceu com o temor ao Senhor. O que aconteceu? As pessoas parecem não temer mais o Senhor, não temer mais as consequências de seus pecados. Estão te desafiando, parece. Estão tentando fabricar o Senhor aos moldes deles, para que o Senhor e o pecado deles consigam conviver dentro da mesma caixa. E a gente sabe que não dá. Tu és Deus santo, santo, santo. Só tem um jeito de agradar o Senhor, de obedecer, mesmo com limitações, mesmo sujeitos a falhas, mesmo não conseguindo algumas vezes, mas continuar obedecendo. Continuar clamando pelo perdão e obedecendo. É o que nos resta, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, completa essa obra. E faz de nós, filhos e filhas, obedientes em tudo ao nosso Senhor Deus. Justo e compassivo. Soberano Senhor, mas amoroso Pai. Nós te engrandecemos e te dedicamos nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã a gente abre a segunda sessão literária da Bíblia, os livros históricos. Começamos com o livro de Josué. Josué capítulo 1, Conquista, é o tema da nossa leitura de amanhã. Deus abençoe você e a sua família.
firme na jornada. Deus abençoe a todos. Amém.